Queridos, bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos fazer a leitura no Salmo 108. Enquanto você abre, ou melhor, enquanto é projetado aqui para a gente ler em uma só tradução, eu vou orar. Pai, graças te dou nesta manhã por esse tempo tão precioso, por esta oportunidade de coletivamente adorarmos o teu nome. Obrigado também, Senhor, pela tua obra em nossas vidas. Obrigado também, Senhor, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, meu Pai, por mais um dia, Senhor, que nos alegramos em tua presença, ó Deus, e também, meu Pai, estamos aqui regozijantes, ó Deus, pela alegria do Espírito Santo em nós. Senhor, nos dê, Senhor, condição, meu Pai, de entregarmos a Ti um culto, Senhor, porque de nós mesmos, meu Pai, não temos, meu Pai, Senhor, condição alguma, porque somos pecadores e falhos, mas cremos que a Tua graça, Senhor, sobre nós, nos dá condições, Senhor, de entregarmos ao Senhor o culto que só Tu és digno de receber, o louvor e adoração. É o que nós oramos nesta manhã e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Salmo 108, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Salmo de número 108, um salmo riquíssimo, que diz: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai, saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a Ti cantarei louvores entre as nações, porque a Tua benignidade se estende até os céus, e a Tua verdade chega até as mais altas nuvens. Eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque a todo tempo o salmista Davi, ele vai declarando que louvaria o Senhor, que daria ao Senhor culto, que prestaria ao Senhor adoração, mas ele vai mostrando a motivação que ele tinha. Amém? Como está aqui no versículo 4, volta para o versículo 4, por gentileza. Porque a tua benignidade se estende até os céus, e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. 5. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei. Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, e Efraim a força da minha cabeça, Judá o meu legislador, Moabe a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proeza, pois Ele calcará os pés aos os nossos inimigos. Interessante que ele começa adorando ao Senhor e tudo indica que ele estava diante de um período difícil, de luta, de tribulação, de angústia, de perigo, um momento adverso. Mas ele começa o salmo adorando, dizendo que entregaria ao Senhor louvor e adoração. Ele tinha certeza que no final de tudo o Senhor daria a ele a vitória. Amém? E é o que nós precisamos entender, porque
o que acontece muitas das vezes é que nós chegamos neste ambiente, chegamos neste lugar, com situações parecidas como a do salmista Davi no Salmo 108. Chegamos aqui cheios de problemas, de lutas, uma semana difícil, uma semana que talvez não saiu como nós planejamos, mas o interessante é que podemos aprender com Davi que devemos iniciar o nosso dia, seja o domingo, seja o sábado, seja qual dia que for. Precisamos começar adorando ao Senhor e declarando que o nosso louvor só pertence a Ele. Amém? Amém. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que te espera quando você sair daqui. Mas eu quero dizer que precisamos aprender com Davi. Que se esse é o tempo que podemos entregar ao Senhor o louvor que Ele é digno, que façamos isso nesta manhã. Amém? E eu quero dizer que você já tem essa liberdade. Você não precisa esperar os músicos tocarem, alguém começar a cantar uma canção. Você já tem a liberdade. Você pode fazer isso com o seu coração, você pode fazer isso com os seus lábios, porque o salmista no Salmo 108, ele declara, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. No versículo 1, firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Ou seja, que você possa fazer isso não dos lábios para fora. Vou cantar para ver se melhora. Não. Você precisa fazer de toda a sua alma, de todo o seu coração. Amém? Embora você esteja com a sua máscara aí no rosto, e é bom que você permaneça com ela, eu quero dizer que a máscara não pode impedir a sua adoração. Amém? Nem os problemas, nada pode impedir a nossa adoração. Paulo diz que ninguém e nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Então faça isso nesta manhã, expressa o seu amor, a sua gratidão, o seu louvor a Deus com toda a sua alma e com todo o seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, queridos. Deus vai reinar nessa manhã na nossa vida, amém?
Os homens agora. Vou levantar as mãos e vou receber todo mundo. Vou louvando o teu nome pro teu cinto. De novo, só as mulheres. Os homens. A tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber todo mundo. Vou louvando o teu nome pro teu cinto. Eu quero ver agora o teu poder.
precisamos entender, ó Pai, a nossa essência de adoração. Então venha com o seu renovo. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós adoramos ao Senhor, Pai. Nós louvamos ao Teu santo nome, Senhor. Como diz esse louvor, vem com o Teu fogo, vem com a Tua glória. Faça, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, porque nós somos vasos de barro, pronto a ser quebrado e ser refeito na mão do oleiro, e nos encher, Pai, do Teu Espírito, porque os nossos corações, Pai, estão abertos nessa manhã para vir com o Teu fogo, com a Tua glória, e fazer aquilo que é da Tua vontade, porque a Tua vontade sempre será boa, perfeita e agradável. Traga o renovo para aqueles que entraram aqui desanimados, motivados. Traga, Senhor Deus, como o salmista Davi declarou, traga a minha alegria da minha salvação. Senhor, eu não sei como mais os meus irmãos entraram aqui nessa manhã, mas traga a alegria da salvação. Traga o renovo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas, Senhor. Aleluia. Poderia sentar. Irmãos, graça e paz, bom dia. Bom dia. Bom dia. Igual moral, bom dia. Graça e paz. Aleluia. Bom, vamos ver os irmãos, né? Essa semana aí, para onde deve ter sido bom, para onde deve ter sido ruim, mas com tudo isso, que o Senhor seja glorificado. Amém? Hoje é dia de eleição, mas nós estamos aqui para cultuar e louvar ao Senhor. Amém? Depois, vamos lá fazer o que tem que fazer e glória a Deus por isso. Amém? Eu queria que você falasse com o seu irmão do seu lado aí. Fala com ele aí, dá um soquinho, dá um bom dia, graça e paz, se você não falou com ele ainda. Isso! Maravilha! Coisa linda! Irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor. E agora nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e a nossa oferta. Mas antes disso, eu queria conhecer você que nos visita nessa manhã. Tem alguém que nos visita nessa manhã? Ah! Peraí, coisa linda. Ele é de casa já irmãozão. Seja bem-vindo. Henrique, cara. Amém, Henrique, sim. Amém, mais alguém? Henrique, a Carol, Samuel. Aleluia. Sejam muito bem-vindos, tá? Essa família linda. Você é qual é o seu nome? Josimar. Josimar. Seja bem-vindo, Josimar. Em nome de Jesus. Sua esposa? Sim. Qual é o seu nome? Natália, Josimar e Natália, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Fique à vontade, tá? Vamos lá então, abra sua Bíblia aí em segunda carta de Coríntios, capítulo 8. A partir do versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio
da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, porque por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da ação da assistência aos santos. Irmãos, aqui, o apóstolo Paulo, ele fez uma viagem na Macedônia, onde ele tinha ali fundado algumas igrejas, para pedir recursos para levar para Jerusalém. E aqui no versículo 1, ele começa dizendo que, com a graça de Deus estava sobre a vida daquelas igrejas ali na Macedônia. Mas aquelas igrejas na Macedônia viviam um momento muito crítico, como diz no versículo 2. Vivia um momento de tribulação, e eles eram muito pobres. Mas com tudo isso, irmãos, olha só que interessante. Paulo ele diz que, mesmo com a tribulação e com a pobreza, eles transbordaram em generosidade. E ainda mais, no versículo 3, ele diz o seguinte, que ele mesmo testemunhou do quanto aqueles irmãos abriram os corações e ali contribuíram com a necessidade que o apóstolo Paulo ali tinha apresentado. E seguindo mais adiante no versículo 3, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. Eles deram tudo, irmãos? Não, eles deram tudo que podiam. E até além do que podiam, por iniciativa própria. 2 pontos que eu vejo aqui, irmãos. A generosidade daqueles irmãos e a iniciativa própria que eles tiveram. Então eu quero convidar os irmãos aqui, por generosidade, iniciativa e gratidão ao Senhor, você dará isso, você devolverá o seu dízimo e estará semeando com as suas ofertas. Amém? Semana, foi o quê? 15 dias atrás que nós fizemos ação social, foi mais ou menos isso? Né? 15 dias atrás, a igreja se reuniu e fomos ali atender os moradores de rua, e foi bênção. Quem foi sabe disso, vidas se renderam, né? Eu tive o privilégio de conversar com um deles, e ali nós conversamos com ele, desabafou e tal, e conseguimos colocar ele na van, ele voltou para sua casa, né? Então, assim, eu tenho a plena certeza que a palavra do Senhor foi semeada nos corações. Amém. Nós levamos os alimentos, mas levamos a palavra do Senhor. Amém? Então, quero convidar os irmãos a pegar o seu dízimo, a sua oferta. Se você não pegou, peça aqui o envelope. Amém? Você que não trouxe, não fica constrangido, não. Tá bom? Mas Deus dará uma oportunidade para você semear também. Amém? Feche seus olhos. Seu Deus e Pai, eis aqui o teu povo, Senhor. Pai querido, eu oro, Pai, pedindo que o Senhor continue cuidando, Pai. E que o Senhor continue sendo, Pai, aquele que supre as necessidades. Se tiver alguém aqui, Pai, que precisa de uma porta de emprego, que o Senhor abra, porque o Senhor é aquele que abre porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Que o Senhor continue cuidando, Pai, dos teus filhos dentro das suas necessidades. Que eles venham, Pai, com um coração generoso e por iniciativa própria para semear no teu reino. Assim nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, se você concorda, diga amém. Amém.
bom dia. Tá bom? Nós estamos hoje num dia típico por conta das eleições municipais. Como cidadãos, devemos então fazer a escolha do prefeito e também dos vereadores que estarão no período de 4 anos governando o nosso município. Por conta disso, a gente entende que muitas pessoas não puderam vir. Alguns irmãos estão trabalhando, como presidentes e mesários, caso da nossa irmã Priscila, irmã Joanilza e alguns outros irmãos. E temos também aqueles que ainda não conseguiram fazer a transferência, então tiveram que voltar ao município que moravam antes, para que possam exercer a sua cidadania. Mas nós estamos aqui, pela graça de Deus, e vamos então, nesta manhã, concluir, não a série de mensagens, mas o texto que nós estamos falando já há uns 3, 4 semanas, que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Cada dia que eu pego para fazer a revisão da mensagem, a gente fica deslumbrado com tantas verdades que encontramos nesse texto. Mas eu quero falar apenas aquilo que a gente programou para a gente finalizar. Eu acredito, irmãos, que qualquer dia nós faremos uma série de estudo de cada livro da Bíblia. Amém. Teremos então a palavra textual. Amém? Amém. E a gente vai então, capítulo por capítulo, entendendo o que cada escritor estava escrevendo, qual era o povo que estava recebendo a palavra. Porque é assim que a gente lê a Bíblia. A gente olha para o texto, a gente vê quem escreveu, para quem escreveu, qual era o problema que estava acontecendo, qual é a advertência que estava sendo dada, entende? Qual era a solução do problema que estava sendo ali dado. E a gente então a gente começa a entender e, claro, começa a fazer uma aplicação de tudo que estamos aprendendo e lendo e vendo na palavra de Deus. Eu creio que essas cartas, por exemplo, as cartas paulinas, que são voltadas para a igreja, elas ensinam muita coisa. E eu creio que seria muito válido a gente investir um tempo. A gente não vai gastar, a gente vai investir um tempo estudando sobre essas cartas. Tá bom? Principalmente a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, até porque era uma igreja que tinha muitos problemas. E ele então busca tratar os problemas. Por exemplo, no capítulo 3, ele está falando sobre a divisão que havia na igreja. Capítulo 3, ele começa então falando, aqui o título fala, as dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Então as pessoas brigavam, diziam que era de Paulo, outro de Apolo. E Paulo então escreve capítulo 3, e ele então fala que ele queria falar com aqueles irmãos como irmãos espirituais, mas ele não podia, porque aqueles irmãos não haviam crescido na palavra. Ele queria dar um alimento sólido, mas não podia. Por conta de quê? Porque eles ainda eram carnais. Aqui no versículo 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então Paulo, quando teve com aquela igreja a primeira vez, ele não pôde dar alimento sólido, ele deu leite. Mas agora, da segunda vez, ele queria dar um alimento sólido. Aí ele fala, nem ainda agora, a partir do versículo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, vocês não evoluíram, vocês não cresceram, vocês não aprenderam
vocês não conseguiram alcançar a maturidade cristã. Aí ele vai dizendo então aqui o que estava acontecendo por conta de não terem crescido em Cristo. Paulo vai falando para aqueles irmãos. Sabe por que vocês não cresceram? Eu vou mostrar o porquê. Eu poderia mostrar tantas outras coisas, mas no versículo 13 ele começa: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Aqueles irmãos estavam apenas admirando os ensinos que Apolo estava ensinando, e alguns dizendo: não, Apolo está ensinando muito bem, mas na verdade a gente prefere Paulo, porque Paulo foi o nosso primeiro pastor, e Paulo é o cara. Aí o próprio apóstolo Paulo, ele vem dizendo, ó, no versículo 4, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Aqueles irmãos estavam voltados para os homens, e não para aquilo que havia sido ensinado, nem por Paulo e nem por Apolo. Eles estavam olhando para os homens. E nós vamos entender que Paulo vai no versículo 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo tira o foco, interessante isso, irmãos. Paulo tira o foco de Apolo e tira o foco dele. Eu aprendo com Paulo aqui, eu como pastor, que eu não posso trazer o foco para mim. Como também, se eu perceber alguém buscando o foco para si, eu posso repreender, como Paulo estava repreendendo aquela igreja de Corinto. Então não era Paulo, não era Apolo, as pessoas principais da igreja, mas Paulo, ele aponta, quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. Eles só eram servos que pregaram a palavra, e por intermédio daquilo que estava sendo pregado, as pessoas creram. Eles só eram instrumentos. Então não se apegue a algum. Você pode admirar um pastor, um líder, amém, não há nenhum problema, mas não se apegue, apenas ouça, receba, coma daquilo que está sendo dado por intermédio daqueles que Deus levanta, inclusive o Marcelo. Eu falo isso de mim. Então Paulo, ele diz aqui, servos por meio de quem creste. Mas preste atenção, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Quem havia colocado Paulo e Apolo na igreja de Corintos? Cristo, melhor, Deus. Mas diz que eles estavam ali apenas para pregar o evangelho, e foi Deus que colocou eles ali. Aí diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Então não é Paulo que havia plantado, e nem era Apolo que agora estava pastoreando. Eles dois faziam papéis fundamentais, importantes, mas na verdade tudo contribuía para que Deus pudesse dar o crescimento. E o versículo de número 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então é interessante, Paulo está tratando no capítulo número 3
as dissensões que haviam na igreja. E essas dissensões aconteciam por conta da imaturidade. Aqueles irmãos ainda estavam como carnais. Não estavam crescidos em Cristo. O maior problema da igreja é quando a igreja continua sendo menina na fé. Quando ela ainda continua sendo raquítica na palavra. Ela vai ficar procurando o homem. Ela vai ficar admirando o homem. Ela vai ficar seguindo o homem. E hoje o que mais a gente vê são pessoas seguindo o homem. Inclusive nas redes sociais. Procurando palavras de autoajuda. E admirando. E dizendo que aquilo ali é verdade. E que aquele ali é homem de Deus. Mas na verdade, são pessoas que quando se decepcionam com aquele homem, elas correm e procuram outro. Mas quem está pautado em Cristo não se decepciona com o homem. Porque o Cristo, o dono da igreja, aquele que é a pedra principal, ele não decepciona ninguém. Mesmo quando ele traz uma palavra dura. A Bíblia nos fala que Pedro falou assim: está doido, Jesus? A quem vamos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então a gente tem falado sobre a edificação da igreja, a gente tem trazido palavras de ensinamento. Nós falamos semana passada sobre o modelo, a planta. Nós não podemos estabelecer a igreja, nós não podemos edificar a igreja sem que a gente conheça a planta. Não foi isso que nós falamos? Enfatizamos isso semana passada? A gente precisa estar em Cristo, que é a pedra principal. Então a igreja não está pautada no homem, no pastor, na denominação. A igreja tem que estar pautada em Cristo. Porque o homem passa. A igreja católica diz que o Papa é a pedra principal da igreja. Ainda pega Pedro naquela conversa que Pedro teve com Jesus. Jesus fez aquela pergunta para ele: quem diz, não só para Pedro, ele fez a pergunta para os discípulos: quem diz os homens que eu sou? Aí cada um, e Pedro se levanta e fala: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus chega para ele: não foi carne nem sangue que te revelaste. Aí fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As pessoas usam isso para dizer que Pedro foi o primeiro Papa. E ali a igreja foi estabelecida. Não. Cristo não estava falando de Pedro como a pedra principal. Embora o nome Pedro significa pequena pedra. Mas Cristo está falando de si mesmo. E o próprio Pedro, depois na carta, ele fala que Cristo era a pedra angular. Que muitos rejeitaram. Mas aquela pedra, Cristo, ela foi colocada como fundamento e a gente como pedra secundária colocada sobre Cristo. Então, o pastor não é a pedra da igreja. O Papa não é a pedra da igreja. Não existe líder como pedra da igreja. A pedra da igreja, o fundamento da igreja é Cristo Jesus. Porque o homem passa, o pastor passa. O pastor, ele vem aqui na terra, ele cumpre o propósito, ele vem, Deus levanta outro pastor e assim vai. Mas Cristo não, ele permanece como fundamento da igreja. Então a gente precisa entender isso. Nós falamos sobre Cristo ser o fundamento, falamos que Deus ele estabelece não só Cristo como fundamento, mas ele dá para a igreja a condição de edificar a sua casa. Nós somos a casa de Deus. E nós falamos então que não podemos edificar de qualquer maneira. Precisamos ter primeiro o quê? A planta. E semana passada nós falamos sobre a planta. E se nós não tivermos a planta, nós vamos construir da nossa maneira, do nosso jeito. A igreja não se edifica de acordo com aquilo que ela pensa. Ou Deus deu uma visão para o pastor. Eu fico com medo da palavra visão.
Eu não sei você, mas eu fico com medo. Não, que Deus dê uma visão para nós como igreja. Essa visão está pautada na Bíblia. É bibliocêntrica. Tem respaldo. Porque quando fala que Deus deu uma visão e a igreja tem essa visão, sinceramente, eu fico com medo, irmãos. Porque o homem hoje está querendo promover a igreja dentro do século 21, pós-modernidade, do jeito que ele quer e pensa. Aí nós falamos semana passada que a igreja não pode ser edificada segundo o que o homem pensa, mas ela tem a planta, e a planta é a vontade de Deus estabelecida na sua palavra. Os exemplos que nós trouxemos semana passada, eu trouxe apenas 2, mas tem vários exemplos. Foi quando Deus resolveu mandar o dilúvio para a terra. Ele escolhe Noé, sua família, e dar a planta para Noé como seria a construção da arca. E eu falei que Noé ele foi fiel na edificação da arca. E só houve sucesso porque ele foi muito fiel na edificação da arca. Outro exemplo que eu falei foi do tabernáculo, quando Deus chamou Moisés e disse para que ele construísse o tabernáculo. Deus não só falou para ele construir, Deus não falou para Moisés, faz do jeito que você quer. O que eu quero é um tabernáculo. Não. Deus não permitiu que Moisés fizesse do seu jeito. Deus deu todas as orientações quanto às mobílias do tabernáculo, como também toda a estrutura do tabernáculo. E demorou-se um tempo. E Moisés então chamou os homens que Deus deu habilidade para que pudessem trabalhar na edificação do tabernáculo e também ali na confecção das mobílias. Deus colocou sabedoria, Deus deu habilidade a 2 homens que têm nomes agora esquisitos que eu esqueci, mas eu esqueci agora os 2 nomes. Mas é por aí, mas não é esse nome não. Mas não vou chutar aqui para eu não complicar mais ainda. Deus deu sabedoria a esses 2 homens, justamente para que pudessem construir as mobílias do tabernáculo. A Bíblia nos fala que depois que o tabernáculo estava pronto, na construção, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, trazendo então a confirmação que Deus estava aprovando e também sendo glorificado naquele lugar. Então falamos semana passada que a igreja, para ser edificada, ela precisa da planta, e a planta é a palavra. E hoje nós vamos falar então, para fechar esse assunto, nós vamos falar então, falamos de Cristo a pedra, falamos que nós somos edificadores, falamos da planta, e hoje nós vamos falar sobre os materiais que são utilizados na edificação da igreja. Amém? Então no versículo de número 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, ainda que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo, ele fecha aqui, dizendo que Cristo é o fundamento, ninguém pode colocar outro. Só que no versículo número 12, Paulo fala, contudo, porém, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, né? É ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, a partir do verso 12, Paulo não mais fala do fundamento. Ele não fala mais sobre o fundamento que é Cristo, mas sim como estava sendo edificada a igreja. Nós podemos fazer uma comparação de que agora ele está falando sobre as paredes de uma casa. Se a gente pode fazer uma comparação, ele não está falando sobre fundamento mais, ele está falando sobre as paredes. Ele está falando agora sobre alguma coisa que
vai ser aparente. E agora nós vamos entender que ele usa então duas categorias de materiais. E nós precisamos então entender que são materiais que Paulo mostra, fazendo aqui alguma comparação. A primeira categoria de materiais, ele fala então do ouro, da prata, e das pedras preciosas. Quando se fala das pedras preciosas, não está falando do diamante, não está falando, né? Ele está falando aqui, na verdade, daquelas pedras de mármores, tá? E nós vamos entender que são materiais permanentes, materiais belos, valorosos e difíceis de se obter. Esse tipo de material não se acha em qualquer lugar. Esse tipo de material tem que cavar para achar. O ouro, a prata, pedras preciosas, dá trabalho para achar. Nós vamos entender que tem que cavar. Não é possível encontrar em qualquer lugar. O que Paulo estava dizendo aqui é que existiam pessoas que poderiam construir com ouro, prata e pedras preciosas. Ele está falando aqui que esse material é um material durável. Aqui se refere, na verdade, que tudo que seria construído pela palavra, pelo ensino, pelas lições. São materiais que só obtém com dedicação, com estudo, com zelo, com oração. A palavra de Deus não é algo que a gente tem que pegar superficialmente e falar. Esse material, ouro, prata e pedras preciosas, são materiais difíceis de serem achados, tem que cavar, tem que buscar, não se encontra em qualquer lugar. Está significando aqui a palavra de Deus. Não é só uma leitura, mas é uma meditação, um estudo. Requer oração, requer tempo, requer um exame. Esse material, ele está falando daquilo que é durável. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então nós vamos compreender que essa categoria aqui, Paulo está querendo dizer que esses materiais são de qualidade. E o que dá a entender é que Deus gosta de qualidade na sua igreja. Deus gosta que a sua igreja ela seja edificada, não mais colocado agora o fundamento, agora estamos falando de edificação na palavra. A palavra é durável, a palavra ela tem um valor, a palavra ela é bela, e a palavra não é fácil de ser ensinada. Para que a gente possa ensinar a palavra, a gente precisa estudar. A gente não vai contar com a sabedoria humana, porque tem muita gente inteligente que lê a Bíblia, mas não tem a revelação da palavra. Para que você possa encontrar o ouro, a prata e as pedras preciosas, você não pode pegar e dizer, eu achei o ouro, eu achei a prata, eu achei a pedra. Você precisa de quê? De alguém que conheça esses materiais e aprove, de fato, isso é ouro. Quantas das vezes a gente se engana com esse material, o ouro, a prata? A gente pega assim, parece, mas não é. Aí você tem que levar para quem? Para o ourives. O ourives vai fazer o quê? Ele vai pegar um produto, vai colocar então naquela joia, naquele mineral, e então o produto vai dizer se é ouro ou não, se é prata ou não. Então a gente precisa entender que este material é a palavra. A palavra de Deus, ela é indiscutível. A palavra de Deus, ela não dá duplo sentido para as coisas.
ou ela é, ou ela mostra a verdade, ou não existe outra coisa. Então nós vamos compreender que essa primeira categoria é fundamental para que a gente possa edificar a igreja. A gente não pode abrir mão da palavra. Ou seja, Deus está preocupando, por intermédio da orientação de Paulo, Deus está mostrando a preocupação de como devemos construir a igreja. Deus não está preocupado com a numerolatria, ou seja, com a igreja que usa de artifícios para atrair pessoas. O artista gospel do momento para dar um espetáculo, substituindo a palavra, que de fato dá o crescimento. E eu coloquei, quem gosta de espetáculo é criança. Criança gosta de tudo que é novidade, aquilo que é atrativo. Criança gosta de ser entretida, não é assim? Festa de criança é diferente da festa de adulto. Tem que ter o mágico, né? Tem que ter as brincadeiras. Cadê o Vitor? Não está aí não, né? O Vitor trabalha com as crianças. Ele é funcionário dessa casa de festa. Aqui em cima tem um salão para festa infantil. E criança é assim, criança gosta de entretenimento, espetáculo, novidade. A criança fica de boca aberta. Eu estava essa semana descansando um pouco com a minha família, a gente estava na praia, e aí passa aquele... Na praia tem vários vendedores ambulantes, aí passa aquele um brinquedo de criança, aquele que você chega na água, puxa assim, e depois fica jogando a água no outro, né? Colorido. Eu estava vendo um vendedor passando, as crianças tudo atrás dele, ele para, fica olhando para o pai, até o pai fala assim, vem cá. Criança gosta disso. E nós vamos entender que Deus ele não está preocupado com a numerolatria, com o número de pessoas que muitas das vezes são atraídas por intermédio de um entretenimento. Quem gosta de entretenimento é criança. E agora eu me refiro a criança na fé. Quer bênção, quer ver milagre acontecendo, quer ver sobrenatural, quer ver... Não. Criança, eu costumo dizer, criança, quando ela faz aniversário, ela quer o quê? Presente. Você pode chegar, falar que ela está bonita, dar os parabéns, elogiar, ela vai ficar te olhando com aquela cara, cadê o meu presente? Isso quando não, né? Isso quando ela não chega e fala, de fato, né? Cadê o meu presente? Com olhar ela pede, mas tem criança que, cadê meu presente? Criança tem preocupação com o presente, o espetáculo, algo novo. Adulto não se preocupa com o presente. Adulto se preocupa com a presença. Não importa se você vai chegar na festa de um adulto com o presente. O que importa é a sua presença, porque a sua presença está dizendo para essa pessoa que você se importa com ela. Você parou o seu tempo, parou o seu compromisso, parou tantas coisas e você está ali para prestar a sua homenagem àquela pessoa. Então, quando Paulo fala desses materiais, dessa primeira categoria, ouro, prata e pedra preciosa, ele está aqui mostrando então que precisamos ter a preocupação de fazermos aquilo que permanece. Quando construímos com ouro, prata e pedras preciosas, que eu me refiro aqui à palavra de Deus, nós estamos construindo uma obra que permanece. São obras que realizamos e são duradouras. Não estamos falando de um modismo que leva um tempo e depois acaba. Não é o que se copia da igreja vizinha ou a igreja que está na mídia. Não é o que está dando certo no momento no mundo gospel. Não é uma estrutura, mas sim está construído com os materiais duradouros, com a direção de Deus, sem inventar nada de atrativo para atrair o povo para Deus, a não ser a verdadeira palavra, o amor, o perdão, a ajuda aos necessitados,
com a certeza, o trabalho vai crescer e vai permanecer. Não vai ter luta que pare ou que atrapalhe o crescimento, a edificação da igreja. Amém. Pastor, o senhor falou um pouco sobre isso semana passada, eu estou falando de novo aqui hoje. Porque nós somos tentados a olhar para a grama do vizinho e entender que a grama do vizinho é melhor do que a grama do nosso quintal. Na igreja fulano de tal tem isso. Na igreja do ciclano, toda igreja tem, só a minha que não tem. Sabe o que não pode faltar em nenhuma igreja? A palavra. Não fica se preocupando se na grama do vizinho está assim, está assado. Não. Eu não quero discutir o que acontece lá. Eu preciso me preocupar com o que acontece aonde eu estou. Se nós estamos construindo com ouro, prata e pedras preciosas, são materiais duradouros, permanentes. Nós não podemos ficar copiando o modismo, porque qual é a situação da hora, do momento? Não, a gente tem que ser assim. Eu vou falar de uma coisa, vocês vão até rir. Eu não sei onde inventaram isso. Eu conversando com o pastor, ele trouxe uma explicação, eu fiquei meio assim. Uma igreja, se não me engano, lá da Inglaterra, pintou o tempo todo de preto. Lá na Inglaterra. Aqui no Brasil, a maioria das igrejas também colocou a cor preta. Aí vai perguntar qual é a motivação, o que houve? Não sei. Está todo mundo pintando. Mas está escrito na Bíblia, eu não estou condenando não, irmãos. Pode pintar de qualquer cor, para mim é indiferente. Mas a questão é, eu estou pegando um exemplo de modismo, as pessoas vão copiando as coisas, como copia também doutrina, copia as formas de trabalho, porque é algo do momento. Isso está atraindo pessoas, isso está enchendo o tempo. Lá as pessoas choram, lá as pessoas caem, lá as pessoas rolam, lá as pessoas sentem. Eu fico preocupado com esse negócio de sentir. Quando na verdade Jó, quando estava num período muito crítico da sua vida, não era o sentimento que dirigia a sua vida, mas era o saber. Jó, num período crítico, os seus amigos dizendo que ele estava em pecado, a sua esposa mandando ele amaldiçoar Deus, ele com lepra, ele tendo seus filhos mortos, toda a propriedade destruída, ele chega e declara: bem sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará. O que fez Jó, diante desse caos que eu acabei de falar, declarar a confiança em seu Deus, não foram os sentimentos, foi o que ele sabia, foi o que ele tinha de certeza. Tem muita gente procurando um lugar para sentir alguma coisa, e parece que se a gente sair do culto e não sentir nada, a gente é um gelo. E eu fico chateado quando alguém está conduzindo o culto ou pregando a palavra: você está um gelo, você é isso, você é aquilo outro, você não sente nada. Irmão, não é pelo sentir, é pelo saber. Guardem isto. Me faltou um versículo agora que Paulo também fala sobre isso. Ele não estava sendo dirigido pelo sentimento, mas pelo saber. O que você sabe da palavra? O que a palavra te diz sobre o que você está vivendo? É importante você saber, porque mesmo quando você estiver aflito, e o próprio salmista Davi falou: por que estás abatido a minha alma? Por que te desespera? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele estava triste, angustiado, na deprê, mas ele sabia que em breve ele iria louvar ao Senhor e deixar aquele momento de aflição. Não seja levado pelos sentimentos, seja levado por aquilo que você sabe. Nós precisamos entender isso. Construir com ouro, prata e pedras preciosas. Vou repetir: são obras que fazemos e permanecem.
obras que realizamos e são duradouras. Não é o modismo que leva um tempo e depois acaba. Não é o que copia de uma igreja vizinha ou da mídia. Não é o que está dando certo no momento no mundo gospel. Não é uma estrutura, mas sim está construído com os materiais duradouros, com a direção de Deus, sem inventar nada de atrativo para buscar o povo, a não ser a palavra da verdade, o amor, o perdão, a ajuda aos necessitados, com a certeza que, fazendo assim, a obra de Deus ela vai ser edificada e ela vai permanecer, e não vai ter luta que pare esta igreja. São as coisas que fazemos em Deus, ouro, prata e pedras preciosas, são as coisas que fazemos em Deus, e a glória é toda para Ele, assim como a glória que se manifestou no templo, lá quando Salomão acabou de construir, mostrando a aprovação. Assim acontecerá quando fizermos a obra de Deus, até porque no versículo 13 diz: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Você está vendo esse dia no D maiúsculo? Está vendo esse dia no D maiúsculo? Está vendo aqui? Porque pelo fogo será, volta por favor no início do versículo, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Aqui não está, na Almeida Corrigida Fiel, não está o D maiúsculo, mas na minha, que é a versão Almeida Revista atualizada, o D está maiúsculo. Você tem na sua versão D maiúsculo? Amém. Glória a Deus. Eu fico feliz quando os irmãos trazem Bíblia. Amém. Semana passada eu pedi para levantar a Bíblia e tem muitos irmãos que não levantaram a Bíblia. Trazem a Bíblia, irmãos, para o culto. Amém. Glória a Deus. Assim como você leva para o parque a bola do seu filho, a bicicleta para ele andar porque é o lugar apropriado, lugar de culto é lugar de trazer Bíblia, porque é a Bíblia que nós vamos usar. Amém? A gente tem esse aparelho aqui, temos a Bíblia aqui também no aplicativo para facilitar o manuseio, mas não deixe sua Bíblia em casa. Traga a sua Bíblia. Então diz aqui, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Esse dia é o dia que Jesus vai voltar para buscar a igreja, porque está sendo revestida pelo fogo, está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então nós vamos falar agora a segunda categoria para a gente fechar. A segunda categoria de material é composto por madeira, feno e palha. Preste atenção. Os fundamentos, ou o fundamento, pode ser Cristo. Mas o que está sendo construído sobre Cristo pode ser algo que não é bom. O que significa isso? Significa que muitas das vezes o fundamento é Cristo, foi ensinado sobre Cristo. A igreja ela pode ter começado em Cristo. Isso acontece muitas das vezes. Mas por algum momento ela vai se perdendo, porque o que está sendo ensinado depois dos fundamentos, ou do fundamento que é Cristo, são coisas que não estão de acordo com a palavra. E eu quero trazer aqui 3 exemplos na igreja de Corinto. Eu não vou ler para a gente não gastar tempo. Primeiro exemplo da igreja de Corinto, Paulo havia colocado o fundamento, não foi isso? E o fundamento é Cristo crucificado. Só que aquela igreja, ela tinha alguns problemas. Eu falei de um aqui, que era dissensão, mas outro problema que ela tinha, no capítulo 15, você não vai ler agora, aquela igreja ela não acreditava no Cristo ressurreto. Porque os irmãos daquela igreja estavam ensinando outra coisa. Uma outra coisa que eu encontro na carta aos Coríntios, no capítulo 11, é que havia fundamento naquela igreja, mas na hora da ceia, eles estavam ensinando uma outra coisa, fazendo de uma outra maneira.
A Bíblia nos fala que eles estavam reunidos, cada um levava comida para aquele momento de comunhão, mas os ricos estavam na mesa, impedindo os pobres que não tinham comida para levar, de participarem da mesa. Tanto que Paulo escreve a partir do versículo 17, explicando que não foi assim que ele recebeu do Senhor. Que o pão que era Cristo era dividido para todos. E que aquela cerimônia de ceia estava tornando algo tão ruim que Deus não estava mais naquele negócio. Ou seja, a igreja tinha fundamento que era Cristo, mas a forma de edificar estava errada. Uma outra coisa que me vem à memória agora, a carta aos Gálatas foi escrita também por Paulo, orientando a igreja da Galácia sobre a circuncisão. O fundamento que havia sido lançado era Cristo, mas eles estavam agora edificando a igreja, dizendo que não era mais necessário crer no Cristo que havia morrido. E o sacrifício da cruz não era suficiente. Eles tinham que voltar a ter a circuncisão. Então, quando Paulo fala sobre edificar com madeira, com feno e com palha, está falando que existe o fundamento que é Cristo, mas coisas que vão sendo ensinadas na igreja, que vão levando a igreja para a perdição. E eu coloquei aqui, os fundamentos podem estar em Cristo, mas os desígnios do coração de quem edifica podem ser maus e podem trazer danificações para a igreja. São materiais comparados com aquilo que é do homem, ou seja, sabedoria e estratégias humanas, que infelizmente Paulo já tinha que combater no primeiro século, e hoje não é diferente. Eu fico preocupado, irmãos. Não sou contra, preste atenção, a gente precisa ter cuidado para falar com isso, mas a gente tem que ter muita preocupação no que eu vou falar. Muitos pastores, muitos líderes trabalhando com coach. E quando eu começo a ouvir, se eu parar para sentar 5 minutos, eu começo a identificar que o que está sendo ensinado, o material é madeira, feno e palha. Não estão fazendo uso da palavra apenas. Estão pegando um pouquinho da palavra e usando de métodos, estratégias para alcançar o público e trabalhar a necessidade que a pessoa tem. Eu fico preocupado. Paulo ele já combatia isso lá no início. Aonde, pastor? Na Bíblia. No versículo 18, no mesmo capítulo. Presta atenção. A ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios nas próprias astúcias deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Pessoas que usam de artifícios, pessoas que estão ali trabalhando, mas não usando a palavra genuína, estão tendo artifícios, métodos para atrair pessoas. E não se escandalize. Pessoas que vão se tornar dependentes daquele que está ensinando. Aí faz os eventos, você tem que pagar X. Eu fiquei preocupado agora na pandemia. Falei, agora o negócio vai ficar, mais light. Não. Para participar de algumas atividades, você tinha que fazer o depósito. Tinha tantas horas para fazer o depósito, confirmar a presença do e-mail.
para depois você participar. Tinha um link que só você recebia. Eu falei, meu Deus do céu. No tempo de crise, e esses hereges se aproveitando da necessidade do povo para tirar mais dinheiro do povo, para ensinar coisas que não são duradouras, são coisas de momento. Eu estou falando de pessoas do nosso meio, não estou dizendo da igreja local, estou falando dos cristãos. O que mais tem hoje? Atividades para autoajuda. Ensinar você a lidar com os negócios. E eu fico olhando esses congressos. Esses homens que, desculpa, são gananciosos. Estavam acostumados a ter muito dinheiro com palestras. Essa pandemia dificultou para eles, mas contudo eles deram um jeito para continuar tirando dinheiro do povo. Até porque tem que entender. É a igreja que está sendo construída com esse material: madeira, feno e palha. Mas eu também falei aqui, aquele que prega é aquele que tem uma boa oratória, é aquele que conhece um pouco da palavra, é aquele que está ali tentando se mostrar para o público, mas está buscando uma autopromoção, está buscando uma aprovação, está buscando os aplausos, está buscando a glória para si. É aquele que está ali usando da sua liderança para receber a aprovação. E eu vou pedir perdão mais uma vez para me falar. São pessoas que não dão certo em lugar nenhum na sociedade, no meio secular. Mas para elas, igreja é um lugar fácil para se dar bem. É só saber falar. É só saber um pouquinho da Bíblia. É só aprender um pouco de oratória. A gente consegue dominar o público e a gente tem um público para nós, porque quem não quer estar diante de um público falando e recebendo tapinha nas costas, tendo aprovação e também se autopromovendo? Me perdoe, irmãos. São pessoas que estão construindo com madeira, com feno e com palha. Naquele grande dia, o Pai vai dizer aos que edificam com madeira, feno e palha, que o que foi feito não foi feito para a glória dele, mas para a autopromoção de quem construiu com esse material. Porém, tudo que foi ou é feito será queimado. E eu coloquei aqui para a gente finalizar. Nós líderes somos tentados a todo tempo a construir com madeira, com feno e com palha, porque são materiais mais fáceis de se obter. A madeira, o feno e a palha você encontra em qualquer lugar. É mais fácil. Nós líderes somos tentados a todo momento a dar um jeitinho, a fazer do nosso jeito, aprender um pouco da oratória, a pegar um pouquinho só da Bíblia e contar muita história, mas não falar da palavra. Eu fico preocupado quando dá 10 minutos, 15 minutos, a pessoa está falando um monte de coisa, mas ainda não abriu a Bíblia, não falou da Bíblia. Aí dá 30 minutos, já acabou minha paciência, porque ele não falou da Bíblia. Falou de si, falou de um monte de coisa. São pessoas que estão construindo com madeira, feno e palha. Não dura, não sustenta. Naquele grande dia, quando o Filho do Homem voltar, todas as obras serão provadas no fogo. E nós, como igreja, não podemos ter esta prática. Paulo orienta: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, ele fala no versículo 3 que vai ser manifesto.
Quando? Naquele grande dia. A gente fica preocupado até onde vai dar isso que está acontecendo hoje. Só naquele grande dia que a gente vai ver. Mas, pastor, a gente precisa, como igreja, fazer alguma coisa para separar o joio do trigo. Só naquele grande dia. Mas, não, a gente precisa continuar edificando com ouro, prata e pedras preciosas. Paulo não fala para a gente buscar aqueles que estão construindo com madeira, feno e palha e brigar com eles. Não. Fala que quem vai manifestar isso é aquele grande dia. Vai ser provado. Vamos ficar de pé? Eu vou fechar aqui o capítulo 3, mas eu vou falar alguma coisa mais para frente. Eu quero ler os últimos versículos. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Esse versículo 17 mostra como é que alguém pode destruir o santuário de Deus. Construindo com madeira, feno e palha. E o versículo diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Apolo, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, né? Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é nosso. Os irmãos estavam brigando porque queriam Paulo, outros queriam Apolo, outros queriam Cefas. Mas Paulo termina esta carta dizendo: não fiquem em contendas. É como aquela comparação que nós fizemos: tudo é nosso. Paulo é nosso, Apolo é nosso, Pedro é nosso. Todos somos um só. Nós somos de Cristo, Cristo de Deus. E todos nós estamos em Cristo. Nós temos tudo em comum. Nós somos todos um. Eu preciso me preocupar como estou edificando a sua vida. Mas você precisa se preocupar como é que você está edificando a vida de alguém. Isso é importante demais, irmãos. Cuidado com o que você tem escutado por aí. Cuidado com o que você tem visto por aí. Tenha filtros espirituais, ouvidos aguçados. Como é que a gente consegue detectar aquilo que é falso? Quando conseguimos primeiro entender o que é verdadeiro. Como é que eu sei, pastor, que está sendo construído com um material durável? Quando você conhece a verdade. Você precisa ouvir muita coisa, você vai ouvir 5 minutos e fala assim: calma aí, eu estou entendendo. Esse material não é bom. Ou, que material gostoso. Aí dá prazer de ficar 2, 3 horas ouvindo. Ou dá prazer de ouvir 3, 4, 5 vezes. A gente precisa entender isso, irmãos. A gente precisa conhecer o fundamento que é Cristo. A gente precisa conhecer a planta, ou seja, o que Ele quer que a gente faça.
mas a gente precisa usar o material correto. Recentemente, eu não vou dizer nome, pastor muito conhecido de uma denominação muito respeitada, um homem muito inteligente, que tem um fundamento excelente que é Cristo, mas dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada para alcançar algumas pessoas que, para ele, a Bíblia discrimina. A Bíblia não discrimina ninguém, até porque Deus não abomina o homem, Deus abomina a conduta do homem. A Bíblia não pode ser atualizada, até porque, melhor, modificada, até porque ela já é atualizada. Amém? E a gente ficou surpreso com a atitude desse pastor, com a palavra desse pastor, mas a gente não segue Apolo e nem Paulo, a gente segue a Cristo. Marcelo, um dia ele pode vir a errar, ninguém está livre, eu não quero, e vocês olhem para que isso não aconteça. E eu não estou dizendo isso para tentar me justificar para lá na frente, já não, mas todos nós estamos sujeitos. Contudo, a gente precisa estar pautado, edificado na palavra. Curva a sua cabeça. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por esta palavra. É esse momento que o Senhor quer de nós, um momento de reflexão, de meditação, um momento de autoavaliação. Porque, Senhor, nós estamos com uma grande responsabilidade de edificar a sua igreja. Todos que aqui estão, mesmo aqueles que chegaram há 1 mês, há 2 meses, eles também estão nesta empreitada. Estão, Senhor, recebendo a Cristo, o Cristo, a pedra principal, mas também estão sendo edificados. E o que eu te peço, Senhor, sobre nós, a sua igreja, a sabedoria dos céus. Nós não queremos trabalhar com irresponsabilidade. Nós não queremos copiar igreja A, igreja B, igreja C. Nós temos muitos exemplos de igreja na Bíblia. Ó Deus, igrejas que trabalharam certo e fizeram, meu Pai, aquilo que é necessário para que pudessem crescer. Mas também, meu Pai, igrejas que fizeram aquilo que o Senhor abomina. A própria igreja de Corintos era uma igreja que estava sendo abominada. As atitudes daquela igreja. E Paulo escreve advertendo com amor, para que aquela igreja pudesse voltar a ser edificada com um material duradouro, material caro, material que não se achava em qualquer lugar, mas, meu Pai, um material que, ó Deus, trazia consistência. Eu te peço nesta manhã, sobre a vida de cada membro desta igreja, coloca o discernimento espiritual, para que eles não sejam, meu Pai, contaminados e levados, meu Pai, por doutrinas do homem, ó Deus, e por heresias. Mas nós queremos crescer, nós não queremos permanecer meninos, mas queremos alcançar a estatura de varão e varoa perfeita, Deus. Ó Deus, de maneira que a gente possa, ó Pai, edificar sobre a vida de tantas pessoas que ainda serão alcançadas, que possamos colocar o fundamento que é Cristo, mas edificar com um material duradouro, permanente, um material que vai dar consistência, um material, meu Pai, que vai, Senhor, ó Pai,
da vida, da transformação, da mudança de caráter, mudança, meu Pai, de atitude, de pensamento, de conduta. Ó Deus, mudanças essas, ó Pai, que farão, meu Pai, os teus filhos refletirem a imagem de Jesus Cristo. Ó Deus, nós oramos. Estamos vendo dias difíceis, estamos sendo tentados a todo momento, ó Pai, a fazermos, ó Pai, igual a igreja do vizinho, ou a igreja A, a igreja B, a igreja C, nada contra, mas que os nossos olhos possam olhar para a Tua palavra e do Senhor nós possamos receber, meu Pai, a planta para edificarmos a Sua igreja com materiais duráveis, de maneira que naquele grande dia a nossa obra não seja condenada, não seja queimada, não seja reprovada. Não, Senhor, nós queremos trabalhar sim. Ó Deus, nós queremos ter trabalho sim, de examinar as Escrituras, de estudar e principalmente colocar em prática, porque a diferença está no praticar. Ó Deus, nós oramos e te pedimos, e assim nós teremos famílias abençoadas, casamentos abençoados, pessoas bem-sucedidas em todas as áreas da vida, porque estão sendo edificadas na palavra. Senhor, muito obrigado por este dia. Muito obrigado por esta igreja que tem tido o zelo de sentar, ouvir e examinar tudo que tem sido falado. Eu tenho visto pessoas anotando, pessoas, meu Pai, Senhor, ó Deus, se alimentando. Isso é gostoso de se ver, ó Pai, porque não é o que o Marcelo fala, mas o que a Tua palavra diz. Porque o Marcelo, meu Pai, foi dado à igreja, mas ele não é o fundamento. O fundamento é Cristo. E o Marcelo deve apontar para Cristo, como Paulo não apontou para ele mesmo, como Paulo não apontou para Paulo nem para Cefas. Paulo apontou para Cristo, e um Cristo crucificado. Nós te adoramos nesta manhã. Queremos aproveitar também esse tempo, Pai. Queremos orar, meu Pai, por este dia que estamos escolhendo os vereadores do município do Rio de Janeiro. Estamos também escolhendo, meu Pai, o prefeito. Estes que estarão, meu Pai, durante 4 anos. Senhor, ó Pai, dirigindo e comandando e governando o nosso município. Pai, que possamos fazer a escolha coerente. Ó Deus, e que possamos também confiar no Senhor. Nós oramos pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós oramos, meu Pai, pelos ministros do STF, pelos senadores, pelos deputados federais. Nós oramos pelos governadores, oramos também pelos deputados estaduais. Nós oramos por todos aqueles que estão, meu Pai, exercendo autoridade na nossa nação. E como igreja, nós profetizamos, meu Pai, uma nação, meu Pai, cujo Deus é o Senhor. Que haja temor no coração dessas autoridades, reconhecendo Deus, o Deus desta nação. Ó Pai, o Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos. Nós repreendemos, meu Pai, toda a corrupção, toda a desigualdade. Nós, meu Pai, denunciamos, ó Pai, e repreendemos todo o poder que é o nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, o nosso Deus, o amor do seu Filho Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vida do Senhor. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vai em paz e até domingo que vem, em nome do Senhor Jesus. Amém.